Eu quero ler com vocês já um texto do Evangelho de Mateus. Agora tem que abrir aqui porque fechou. Mateus capítulo 15. Abre lá, vamos ler lá. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, fala comigo, cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, silenciou-se. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Essa mulher vinha gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Você pode aplaudir Jesus. Amado, Jesus é extraordinário, maravilhoso. Sabe, esse texto ele começa, na verdade, o contexto, capítulo 14 de Mateus. Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. Tudo o que acontecia na vida de João Batista era um sinal para uma próxima etapa na vida de Jesus. Depois de 6 meses da morte de João Batista, seria a crucificação de Jesus. Jesus sabia que o sinal da morte de João Batista ia dar início ao seu ministério de paixão, de entrega a favor da humanidade. E ele decide ir para uma região chamada Tiro e Sidom, uma região fora das fronteiras de Israel. Poucas vezes Jesus saiu das fronteiras de Israel. Na verdade, 2 vezes, 3 contando Decápolis, que era uma cidade que era das fronteiras de Israel, mas era dominada por povo gentil. Mas 2 vezes Jesus saiu dos limites de Israel. A primeira vez, quando criança, Herodes, o Grande, mandou matar todas as crianças recém-nascidas, até 2 anos. E Jesus, os pais de Jesus, José e Maria, foram advertidos pelo anjo, e ele fugiu para o Egito, para escapar das mãos de Herodes. Agora Jesus, sabendo da morte de João, se retira de Israel e vai para Tiro e Sidom, uma outra terra, uma outra nação. Jesus não estava fugindo, Jesus tinha uma intenção. Tudo que Jesus fazia de forma proposital, intencional. Jesus não fazia nada por acaso. Ele sempre tinha uma intenção por detrás. Quando Jesus chega naquela região dos cananeus, veio uma mulher cananeia gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como Bartimeu, o cego, também gritou: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Esta mulher, amado, que não era uma judia, ela era uma cananeia, uma gentia. O povo gentil é um povo que não estava debaixo de promessa, era como nós. Nós não fazíamos parte da nação de Israel, nós não estávamos debaixo de promessa, mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus nos alcançou através de Jesus. Pela graça de Deus somos salvos. Nós gentios que não estávamos debaixo das promessas, fomos salvos por Cristo Jesus. Tudo por causa de um acontecimento. Essa mulher que não estava debaixo da promessa teve uma revelação extraordinária. Esta mulher improvável teve uma revelação extraordinária. Os escribas, os fariseus, os saduceus que cercavam Jesus, cheio de conhecimento da lei, cheio de conhecimento da escritura, não tiveram a revelação que ela teve ao gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela reconheceu Jesus como o Messias, aquele que haveria de ser enviado para a salvação do povo de Deus, aquele que haveria de ser enviado para o mundo. Ela gritou: Jesus, filho de Davi, como se dizendo: eu creio que tu és o Messias, eu creio que tu és aquele que deveria ser enviado para a salvação de todos, e eu estou aqui humildemente clamando a ti, tem misericórdia de mim. Deixa eu te falar para você uma coisa, meu irmão, minha irmã. A revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo vale mais do que conhecimento e religiosidade. Os religiosos e os com muitos conhecimentos às vezes não têm a profundidade da revelação que essa mulher teve. Sem conhecimento algum, ela teve a revelação. Uma revelação vale por toneladas de conhecimento, porque revelação se adquire com um coração sedento e um coração aberto para receber de Deus. Revelação faz a diferença. Podemos ter conhecimento e precisamos ter conhecimento, mas o que vai fazer diferença na sua trajetória com Deus é a revelação que você tem da pessoa do Senhor Jesus Cristo, quem Ele é para você. Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus, Ele é o Filho de Deus que desceu do céu e morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crer. Ele é o nosso Salvador. Eu tenho revelação de quem é Jesus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Diferente daqueles que estavam próximos de Jesus, que não reconheceu Jesus, ela reconheceu. Mas mesmo tendo a revelação, mesmo clamando, ela experimentou o silêncio de Jesus. A Bíblia diz que Jesus não lhe deu nenhuma palavra. O silêncio de Jesus não quer dizer rejeição. O silêncio de Jesus não quer dizer necessariamente que Ele não está atento às suas necessidades. O silêncio de Jesus não quer dizer que Ele não está preocupado com o que você está passando. O silêncio de Jesus é para ensinar você a ter profundidade. O silêncio de Jesus é ensinar você a como crer de fato na palavra dele. Ele não disse nada para aquela mulher, ele ficou em silêncio. Amado, quando Deus promove um silêncio, na verdade, Ele está trabalhando para um propósito. No Salmo 105 fala da história de Israel, e uma parte fala de José, e no versículo 17 e 18 fala que José foi enviado na frente, foi
teve os seus pés presos, foi encarcerado e sofreu. José ficou 13 anos experimentando o silêncio de Deus. Ele não entendia o que estava acontecendo, ele não sabia o porquê daquilo estava acontecendo, ele apenas esperava. E no silêncio de Deus, ele foi trabalhado, e no silêncio de Deus, ele foi preparado, e no silêncio de Deus, José se tornou o José do Egito, o grande José. Um dia tudo fez sentido para ele. Um dia alguém veio, chamou-o da prisão e colocou ele numa carruagem e deu a ele roupas novas e cortou o seu cabelo. E quando ele chegou diante de Faraó, ele recebeu um anel no seu dedo e se tornou um grande governador. E naquele momento ele pensou: agora tudo faz sentido. Agora eu sei porque eu passei. Agora eu entendo porque Deus se silenciou e me permitiu passar por tudo que passei. Porque Deus de fato tinha um plano, Deus de fato tinha um propósito. O silêncio de Deus é o trabalhar de Deus para formar você para uma extraordinária coisa. Jesus não falou palavra para ela, mas isso não mudou a atitude daquela mulher. Ela não ficou indignada. Ela gritou: socorre-me, ó Deus. E Jesus fala para ela assim: eu não posso tirar da mesa dos filhos, os judeus, e dar para os cachorrinhos, os gentios. Eu não posso. Amada, essa palavra parece ser dura, mas na verdade Jesus estava testando a profundidade da fé daquela mulher. Essa palavra parece ser dura, mas Jesus queria dar também um exemplo para os seus discípulos, e daqui a pouco você vai entender. Eu não posso fazer isso. Mas a mulher responde: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uau! A mulher, ela não ficou discutindo teologia, ela não ficou irritada com uma resposta aparentemente dura, ela não ficou questionando o Jesus, ela simplesmente, humildemente, reconhecendo a sua condição, disse: as migalhas servem. Ela não recuou, ela permaneceu na presença de Jesus. Deixa eu falar para você, meu amado, a ação humilde da sua parte, ou você reconhecer quem de fato você é, a condição de dependência que você tem, a situação às vezes miserável que você vive na alma, o reconhecimento humilde de quem você é, somado a uma perseverança em permanecer aos pés de Jesus, porque ela não saiu dos pés de Jesus, o silêncio não tirou ela dos pés de Jesus, a resposta aparentemente dura não tirou ela dos pés de Jesus, ela permaneceu perseverante nos pés de Jesus. E amado, a humildade somada a uma perseverança é resultado de uma fé extraordinária. Jesus falou: grande mulher é a tua fé. Isto fez toda a diferença. Grande é a tua fé. Algumas vezes Jesus qualificou a fé de algumas pessoas. Ele disse para os seus discípulos que andavam perto dele, que viram os milagres que ele fez, quando na tormenta eles ficaram assustados. Jesus olhou para ele e disse: pequena é a fé de vocês. Pequena é a fé de vocês. Mas lá para o centurião romano, que era gentil,
Jesus disse: eu vou na sua casa curar o teu servo. Ele respondeu: Jesus, tu não precisa ir na minha casa, basta uma palavra sua que o meu servo será curado, porque eu sou homem de autoridade, e quando eu dou uma ordem, aqueles que estão debaixo da minha autoridade me obedecem. Assim eu creio que essa enfermidade está debaixo da ordem do Senhor, basta uma palavra, ele será curado. Jesus disse, falou para aquele homem: grande é a tua fé, nem Israel eu encontrei uma fé como esta. Aquela mulher que sofria do fluxo de sangue foi e disse: quando eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E quando ela tocou, ela foi curada. Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. E agora essa mulher, Jesus diz: grande é a tua fé. Amado, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Deus está trabalhando silenciosamente, misteriosamente na sua vida, para aumentar a sua fé para um grande propósito. Você pode dizer glória a Deus? Não saia dos pés de Jesus. Muitas coisas vão querer tirar você dos pés de Jesus, mas você tem que permanecer nos pés de Jesus, humildemente, que a recompensa que você vai ter é uma fé extraordinária, uma fé que vai fazer que aquelas coisas difíceis aconteçam na sua vida. Mas, amado, como eu disse no começo, tudo que Jesus faz é intencional, é proposital. Eu disse tudo para chegar nesse momento da mensagem, que é onde eu começo a pregar. Qual era a intenção de Jesus ao ir para aquela região? Aquela mulher era uma cananeia, uma gentia. Os cananeus estavam debaixo de uma maldição de 4.000 anos. Quando Jesus decide, sabendo que estava próximo a sua morte na cruz, e depois da sua morte, ele seria assunto aos céus, e depois dele ser assunto aos céus, o Espírito Santo desceria sobre a igreja, e a igreja ia pregar o Evangelho para toda criatura. Jesus precisava preparar os seus discípulos para isso. Há 4.000 anos antes desse acontecimento com essa mulher, 4.000 anos atrás, a Bíblia fala que quando Noé saiu da arca, e Noé era um agricultor, ele foi o primeiro a plantar uma vinha, plantou uma vinha, fez o vinho da vinha e se embriagou. A Bíblia diz que Noé ficou nu, embriagado. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O caçula, o Cã, quando viu a nudez do seu pai, ele ridicularizou seu pai, zombou da nudez do seu pai. Foi lá e contou para os seus 2 irmãos. Os 2 irmãos de Cã, filho de Noé, diferente de Cã, ficaram com temor. Pegaram um manto e foram descostas cobrir a nudez do seu pai. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa mensagem. Nunca exponha a nudez do seu irmão. Deus não se agrada de pessoas que expõem a nudez do próximo. Deus te chamou para cobrir a nudez, para proteger a pessoa. Deus te chamou para ser instrumento de salvação e não de perdição. Quando Noé se recuperou, ele ficou sabendo o que o seu filho caçula fez. E ele disse: maldito será Cã. Todas as suas gerações serão escravos dos seus irmãos. Está lá agora a cananeia, descendente de Cã, clamando: Jesus,
tem misericórdia de mim. Como se dizendo, carregamos uma maldição. E Jesus, amado, quando teve a intenção para ir para aquela terra, é porque ele queria quebrar um ciclo de maldição. Jesus, ele quebra ciclo de maldição. Coisas recorrentes às vezes nas gerações passadas da sua vida, situações que você vive e que não entende por que está vivendo, é um ciclo que Jesus pode quebrar e começar uma nova história e dar um novo destino. Você pode dizer glória a Deus? Amado, aquela mulher cananeia, quando ela humildemente reconhece, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Naquele momento, amado, Jesus vê, é isso que eu queria encontrar, uma fé como essa que eu queria encontrar, para quebrar um ciclo e para definir um destino. Aleluia! Ela recebe uma nova identidade. Agora, como nós, ela não é mais gentia, agora como nós, ela é filho de Deus, lavado, redimido no sangue do Cordeiro de Deus. Agora temos acesso à promessa por causa de Jesus Cristo, que abriu a porta para o novo e vivo caminho. Já não somos mais separados, nós somos unidos, ligados à videira verdadeira. Nós que éramos oliveira brava, fomos agora enxertados na oliveira verdadeira e fazemos parte da promessa de Deus. Aleluia! Oh, glória! Jesus sempre foi intencional. Sempre foi intencional. Amados, preste atenção nisso. A Bíblia fala ali em Atos 1:8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, fala comigo, Jerusalém. Para os discípulos, era fácil compreender que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia. Para os discípulos, era fácil compreender que eles deveriam ser testemunhas em toda a Judéia. Mas em toda Samaria já não era tão mais fácil. Mas um dia Jesus encontrou aquela mulher samaritana e também quebrou um ciclo de maldição que havia sobre aquela terra. Quando aquela terra se adulterou com 5 nações e trouxe Deus de 5 nações, um dia Jesus foi lá e encontrou aquela samaritana e quebrou esse ciclo de maldição em toda Samaria. E agora fala, até os confins da terra. Jesus saiu do território de Israel, atravessou uma fronteira para quebrar uma maldição, para fazer uma mudança de destino, para abrir a porta de salvação para toda a humanidade. Jesus é intencional. Uau! Louvado se fica de pé no seu lugar, amado. Fica de pé no seu lugar.